Lula foi o grande vencedor do debate de ontem da Bandeirantes. E ele venceu o debate por causa de uma única frase. Visivelmente sem energia, Lula tinha condições de dar apenas um soco. E ele deu um soco muito bem dado na resposta para Soraya Tronic e liquidou o debate ali. É claro que o pessoal do Twitter, os comentaristas de política da televisão não vão entender essa fala do Lula por conta do seu pensamento médio-classista, mas ele foi direto, mostrando que somente ele consegue dialogar e entender uma parcela importante da população, a população mais pobre. E aí ele encerrou todo o debate. Qual é a sua opinião sobre o debate de ontem? Coloque nos comentários. Você concorda que o Lula foi o grande vencedor do debate por conta dessa fala? E claro, se inscreva no canal. E o Lula venceu e era óbvio que ele não iria ter uma performance cênica muito grande, que é um dos pontos mais analisados pelos comentaristas de televisão a respeito de debates, porque o Lula visivelmente está sem energia. Lula está cansado, pessoal. Então ele guardou as energias para tentar dar um soco. E como eu falei, ele deu um soco direto e acabou com o debate ali. Porque não precisa ser tão cênico para conseguir vencer o debate, nem cênico e nem cínico. Então, com essa fala, a Soraya Tronic, Lula ganhou o debate e liquidou todos os seus concorrentes. Porque Lula disse o seguinte: se você não viu esse Brasil que eu estou falando, o seu motorista viu, a sua secretária viu, a sua empregada doméstica viu. E aí o debate acabou. Quando Lula falou essa resposta a Soraya Tronic, ele mudou a sua posição e o seu patamar no discurso. Ele foi se deslocando para uma outra área. E aí ele ficou praticamente inatingível de qualquer fala, de qualquer ataque que poderia vir. Porque você tá me criticando, você tá criticando o meu governo, mas a sua empregada doméstica, ela gosta do meu governo, ela gostou do meu governo. Aquele rapaz que está desempregado, ele gostou do meu governo. O seu jardineiro gostou do meu governo. Então é claro que você não vai entender o meu governo. É claro que você não vai apreciar o meu governo. Mas quem tem que apreciar, quem tinha que apreciar e quem sabe, quem me conhece, aprecia. Então Lula se colocou como sendo o único ali, dentre todos os participantes, dentre todos os concorrentes, que entende a pobreza, que busca resolver a pobreza. Porque ele mesmo já foi pobre, ele mesmo já foi miserável, ele já passou dificuldades, ao contrário de todos os outros adversários que ali estavam no debate da Bandeirantes. Só ele se preocupa, só ele conversa, só ele dialoga. E ele se colocou, olha, podem falar aí o que vocês quiserem, falem as suas bobagens, falem aí as suas propostas, sem qualquer tipo de embasamento, as suas propostas ao vento, porque eu já dei o meu recado. E a população, que precisa entender o recado, foi tocada por isso. Se você quer números, vamos dar números a vocês. 90% da população brasileira, no final de 2021, 90% da população brasileira, no final de 2021, ganhava menos do que R$ 3.500. Número pequeno? Quantidade de população votante no nosso país. 25% da população votante no país tem ensino até o ensino fundamental. 25% tem até ensino fundamental. E 15% da população votante no Brasil tem o ensino médio incompleto. Então, se você soma, você tem que 40% da população votante tem até o ensino médio completo. Vocês acham que essas pessoas ganham mais do que R$ 3.500 por mês? Quantos jogadores de futebol tem nessa estatística? Então é um contingente imenso. E o pleito desse ano passa pela pobreza, passa pelos miseráveis. E no debate de ontem, Lula foi o único que dialogou com essa massa imensa de pessoas que têm dificuldade no nosso país. Nenhum outro candidato fez uma fala tão precisa, tão certeira e tão forte para, no caso, essas pessoas. E o que você acha disso? Claro, se inscreva no canal e coloque nos comentários. E é claro, óbvio, que eu não vou culpar comentarista político de televisão que não entende essa fala do Lula, que não entendem a pobreza. Porque fazer as análises do ar-condicionado, sentado num sofá confortável, é muito fácil. Mas eles não conseguem entender com a sua concepção de classe média, a pobreza, a dificuldade e a fala do Lula. E aí você vai falar assim, mas você também não entende a pobreza? Ainda bem não entendo. E eu espero que nenhum de vocês entenda a pobreza, a miséria e a dificuldade financeira. Só que basta ter um pouquinho só, não é muito, é só um pouquinho de empatia que você consegue compreender. Não na pele, mas você imagina a força da fala do Lula para essas pessoas. Basta você andar de carro e olhar para a pessoa no semáforo pedindo dinheiro com uma criança no colo. E não pensar que ele é um vagabundo, porque muitos pensam, olha só que vagabundo, tá usando a criança para conseguir dinheiro. Por que esse cara não arruma um trabalho? Porque não tem um trabalho.
E é para essa pessoa que o Lula dialogou. É para aquela pessoa que, se você vai num barzinho no centro da cidade, isso é uma das coisas que mais me incomoda quando eu vou em barzinho no centro da minha cidade. É a quantidade de pessoas, vendedores ambulantes, tentando ali tirar um sustento, vendendo um chocolate, vendendo uma bala, vendendo uma flor, ou simplesmente pedindo dinheiro porque não possuem emprego. Pessoas jovens de 25, 30, 40 anos, se esforçando porque elas não têm emprego. E foram para essas pessoas as falas do Lula. Por isso que Lula foi o vencedor do debate. Porque nesse momento, Lula tem 47%, na média, 45% das intenções de votos. E está conseguindo vencer no primeiro turno. E o objetivo de Lula hoje é não perder votos para Bolsonaro. E o grande temor de Lula hoje e da própria campanha é que o Bolsonaro ele pode acabar crescendo em cima dos votos do Lula por conta dos beneficiados do Auxílio Brasil. Ou seja, as pessoas mais pobres. E o Lula, com aquela fala para Soraya Tronic, mostrou que ele é o único que entende, ele é o único que se preocupa com a empregada doméstica, com o jardineiro, com o cobrador de ônibus, com o motorista, com o lixeiro. O único. Então é uma fala muito certeira, é uma fala que toca, é uma fala presente, é uma fala que sensibiliza e o protege do crescimento de Bolsonaro em cima dessa parcela da população. Por isso que Lula foi o grande vencedor do debate. Mas o que você acha? Se inscreva no canal e deixe, obviamente, o seu comentário. Mas você pode discordar, claro. Mas vamos fazer um exercício de reflexão. Quantos votos? Simone, na minha opinião, Simone Tebet foi a grande vencedora. Por quê? Porque ela se mostrou firme? Quantos votos Simone Tebet vai conseguir sendo firme? Quantos votos o Ciro Gomes vai conseguir tendo atacado o Lula da forma que atacou? Quantos votos o Bolsonaro conseguiu chamando o Lula de presidiário? Para quem o Bolsonaro dialogou? Para quem o Bolsonaro conversou ao chamar o Lula de presidiário? Para os mesmos de sempre. Para os mesmos de sempre. Aquele que conseguiu conversar com a maior quantidade, ou seja, com 90% da população durante o debate, foi o Lula. Porque 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500 por mês e a miséria, a pobreza vão definir o pleito. Óbvio, essa é a grande questão. Não é mais a corrupção como foi em 2018, é a miséria, a pobreza e a inflação. E por isso, no meu ponto de vista, Lula venceu o debate, porque a fala dele não foi uma fala performática, não esperem performance de Lula, ele não tem energia, ele não tem voz para isso. Mas com um soco, com uma fala, falando das empregadas domésticas, falando dos motoristas de ônibus, ele conseguiu vencer o debate. Outro ponto importante que nós temos que analisar: como as mulheres vão reagir após o debate da Bandeirantes. Porque o público feminino é o público que também está definindo o pleito. Bolsonaro não consegue crescer dentro da comunidade evangélica como ele esperava que iria crescer por conta do voto feminino. E a estupidez que ele fez ontem, ao atacar a Vera Magalhães, foi um negócio assim... Eu fiquei boquiaberto e falei, por que esse cara fez esse ataque gratuito, tonto, tolo? Porque ele estava vencendo o debate até aquele momento. Como você já viu no meu comentário, o link aqui no card sobre o debate de ontem. E ele foi lá e atacou a Vera Magalhães num ataque gratuito, num ataque imbecil, uma mulher, e aí reforça toda a imagem que ele tem dos problemas que ele tem com as mulheres, que ele não gosta de mulher. E aí ele joga todo o debate dele no lixo e vê o Lula brilhar com a fala dele a respeito da população mais pobre. Então essa é a minha percepção, esse é o porquê que no meu entendimento Lula venceu o debate ontem. Não foi uma vitória espetacular, não esperem performance como eu falei, de um homem que está visivelmente cansado, sem voz, sem energia. Mas a fala foi a fala mais interessada, foi a fala que conseguiu conversar com a maior quantidade de pessoas, com o maior público, atingindo assim o seu objetivo. Mas o pessoal tá falando. Manda pro cara falar. Pergunta pro comentarista da televisão que tá falando que o Lula perdeu o debate, o que a empregada dele achava do governo Lula. Acabou. Essa é uma fala poderosa que o Lula conseguiu tirar da cartola, sabe-se lá de onde, e também teve um pouco de sorte, óbvio. Porque se Soraya Tronic não faz aquela pergunta a ele, ele não iria conseguir responder daquele jeito. Se o Bolsonaro não faz aquela enorme bobagem de atacar a Vera Magalhães, Lula não teria conseguido o destaque que teve. O pequeno destaque com essa fala certeira. Então Lula tem, inclusive, uma sorte necessária para vencer algumas coisas. E no caso, para vencer o pleito. Tem sorte. E Bolsonaro, não vou falar que ele tem burrice, não vou falar que ele tem azar, mas ele tem burrice. Mas a questão é que o Lula parece que a sorte para algumas pessoas, ela sorri. No Lula, ela vai e o abraça. E o Bolsonaro abraçou.